Eu só estou realmente aqui para dar as boas-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Beatriz, atualmente coordenadora do programa de pós-graduação de ensino e educação básica. Essa mesa de hoje, ela tem 3 convidadas especiais, são 3 alunas nossas, egressas, a Vanessa Bastos, a Vanessa Maschio, a Viviane Bastos e a Laudicena, né? As 3 vão se apresentar aqui para vocês, e a mesa vai ser mediada por 2 professoras do programa, a professora Maria Cristina e a professora Gabriela Brião, tá? Então, eu estou saindo aqui da tela, e as meninas e as professoras vão entrar. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Maria Cristina, professora do programa, e eu quero dizer que eu estou muito honrada em estar aqui nessa segunda mesa virtual, né, com a Vanessa, Viviane, Laudicena, para apresentação dos produtos educacionais. Também gostaria de dizer que, para nós, professores e professoras do programa, né, está sendo assim, uma grande aprendizagem, está construindo esses produtos com os orientandos, e que nós entendemos que os produtos educacionais, né, são bastante importantes para o processo de ensino e aprendizagem e também para a formação continuada dos professores. E, nesse sentido, essas mesas elas são muito, muito interessantes, porque não somente para aqueles que estão começando o mestrado profissional, mas também para aqueles que atuam na educação básica, no sentido de estar pensando a própria educação, o próprio processo de ensino e aprendizagem. Tá? Obrigada pela fala. Oi, boa tarde. Eu sou a professora Gabriela Brião. É um prazer estar aqui com vocês, com a professora Cristina, a professora Beatriz, e com as nossas 3 egressas, né? Discutir os produtos educacionais é sempre tão importante, porque eles visam tentar resolver problemas da sala de aula, né? Visam tentar resolver problemas que estão na angústia de cada docente que os produz. E a ideia é que esses produtos, eles reverberem, eles sejam depois utilizados, né, por outros professores. Então, eu acho que esse encontro aqui vai ser muito produtivo para a gente não só discutir, entender o que é um produto educacional dentro de um mestrado profissional, mas também como forma de divulgação desses produtos aí para a comunidade, né, escolar. Então, muito obrigada. Nós vamos convidar também agora, então, as egressas para apresentar os seus produtos educacionais. A primeira egressa é a Viviane Bastos, que vai apresentar, né, o produto orientado pela professora Andréa Marques, e a gente, então, está convidando ela para entrar aqui nessa sala, né, e se apresentar, né, e falar um pouquinho, então, desse processo, né, de desenvolvimento do produto educacional, né, tanto para professores, né, como estudantes. Viviane, então, com a palavra. Boa tarde a todos. Sou aluna egressa da turma de 2015. Eu defendi em dezembro de 2016 e eu trouxe como ideia do meu trabalho a aprendizagem do software Scratch como atividade colaborativa na formação continuada de professores de inglês. Como tudo começou? Então, a gente parte, né, de uma fundamentação teórica em que eu trouxe no meu trabalho questões como a formação continuada docente, a importância do uso de tecnologias para a comunidade dos professores de inglês, e dentro desse contexto eu fui apresentada e houve a sugestão da minha querida e hoje amiga, ex-orientadora Andréa Marques, o software Scratch, que é a ferramenta que eu utilizei para fundamentar e pensar nesse produto. Lógico, quando a gente pensa como tudo começou, e aí eu trago como arcabouço teórico-metodológico a teoria da atividade. O que seria? Que a teoria da atividade sociocultural, com foco na terceira geração desta teoria, embasada por Anderson, que traz o seguinte:
que aprender de forma expansiva implica a concepção e a implementação de um novo conceito de atividade, envolvendo pessoas e organizações que aprendem junto com a ação. E dentro desse modelo da TA, entram o instrumento, os sujeitos, os objetos, regras, comunidade e a divisão de trabalho. E foi a partir desse arcabouço teórico-metodológico, embasada por uma teoria, que houve, né, essa motivação para pensar e inspirar o produto, que primeiramente partiu de uma oficina presencial e, posteriormente, um curso online, uma oficina online, né? Que seria o quê, né? Foi criado uma mídia, né, educacional, cujo programa consiste em quê? Consiste em interação não só de professores, mas também de alunos e todos aqueles que desejam conhecer melhor a ferramenta. Então, como eu apresentei, tudo começou de uma oficina presencial. Qual era o objetivo dessa oficina presencial? Então, o objetivo era conceituar e apresentar o programa, quais são as suas características, os comandos, as funcionalidades. O segundo encontro, manipular, explorar o programa, terceiro encontro, criar e compartilhar produções. E no quarto encontro, apresentar os projetos em coletivo. Esse trabalho foi muito relevante, por quê? Porque houve uma dinâmica em que os professores, eles dialogaram entre si. Cada professor, eu trabalho em uma escola pública municipal bilíngue, português e inglês, então nós, nos centros de estudos que foi realizado essa oficina, e aí nós pensamos juntos em propostas, em projetos a partir do Scratch. O que nós poderíamos fazer para melhorar as nossas aulas? E dentro desse contexto, nós discutimos o porquê dessa tecnologia, das potencialidades do programa e que podem melhorar o nosso trabalho. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho o que seria o Scratch, então eu deixo aqui os links, né? Vocês podem acessar scratch.mit.edu, também tem scratchbrasil.net.br. Quem quiser também pode baixar em tablet, tá? Mas o ideal seria em computadores mesmo. E esse programa, ele é um programa de fácil operação. Ele é gratuito, ele é disponível no cyberespaço e ele possui comunidades. Dentro do site, há o compartilhamento de projetos, há uma explicação. Então, é um programa que ele tem como contribuir para o nosso aperfeiçoamento, né? Não só profissional, mas também pessoal, porque nós vamos repensar em como nós podemos trabalhar, evoluir, como ele também contribui para o desenvolvimento da autonomia, da criatividade, do raciocínio lógico e da colaboração entre os indivíduos. Então, essas aqui são as imagens de como funciona. Então, essa tela, que tem um gatinho, né? É a tela principal do Scratch. Então, como vocês observam, tem os comandos, que, como eu explicitei, dentro da oficina, foram apresentados aos colegas, e aí, a partir do conhecimento do que seria o movimento, da aparência, do som, a caneta, o controle, os sensores, os operadores e as variáveis, então, sabendo do uso desses comandos, dentro da tela do meio, os professores, com apoio mútuo um do outro, nós fomos trocando ideias e fomos construindo atividades. Nós fomos tirando dúvidas. E aí, dentro desse trabalho em equipe, dessa divisão de trabalho, nós fomos conhecendo essas potencialidades do programa
e que são, né, mais uma possibilidade para nós que trabalhamos, no caso, a língua inglesa, mas é uma ferramenta multidisciplinar que os professores, né, nas suas diferentes áreas de trabalho e conhecimento, podem sim utilizar e atender às suas demandas, né, às suas necessidades. Então, dentro dos projetos, eu trouxe alguns para destacar. Eu sou professora da educação infantil, uma escola pública municipal bilíngue, então trabalho com crianças pequenas, bem pequenas. Então, o meu projeto, ele voltou-se para o trabalho com cores, trabalho com a escrita. Então, tem aí, né, 2 baldezinhos, um com a cor vermelha, um com a corzinha green, com a corzinha verde, e aí essa atividade, o objetivo, né, é não só que o professor crie, mas que a criança também crie, que ela manipule, que ela explore, e aí, dentro dessa atividade, desse projeto criado, conforme vai clicando, né? E aí vai mostrando as cores. Então, lá, mix, que misture, né? Que explorando vai conhecendo e vai trabalhando, no caso, o objetivo era trabalhar as cores. Como eu disse, na Scratch também uma comunidade virtual e 2 dias atrás, como vocês estão observando aí no gráfico, né, o quantitativo de projetos há 2 dias atrás que já foram criados. Hoje já não é mais esse quantitativo, a estatística já aumentou. Isso quer dizer que pessoas em torno do mundo, né, estão se apropriando desse programa e estão utilizando em suas práticas. E aí, eu trouxe um exemplo para vocês de uma das produções criadas para os professores nessa oficina presencial. Então, como vocês observaram, esse foi um projeto criado por um professor que estava trabalhando com as cores, né, que é um dos conteúdos que nós trabalhamos na educação infantil, no caso do ensino da língua inglesa, e criou essa atividade. E dentro das discussões, né, nas oficinas, e posteriormente no cotidiano, houve um retorno muito positivo dos professores, que essas atividades, elas atraíram muito as crianças. Então, com crianças pequenas, nós trabalhamos com objetos concretos, exploramos a oralidade, o visual. Então, um programa como esse, não só com crianças de educação infantil, né, mas eu destaco diferentes
faixas etárias, diferentes segmentos, não só na educação básica, como não poder ser utilizada no ensino superior para a criação de projetos. Então, independente da faixa etária, é um programa que vai fomentar essa criatividade, né? Essa autonomia de você pensar numa dinâmica, num projeto que você crie, né? Juntando os comandos, como eu anteriormente apresentei, e que é uma forma, né, de desenvolver o raciocínio lógico, de se colocar como sujeito, como protagonista desse trabalho. Então, não só professores podem criar dinâmicas a partir do Scratch, mas também os próprios alunos. Nós podemos incentivá-los não só a explorar, mas também a criar, né? E foi a partir dessa dinâmica, desses encontros, nessa oficina presencial, que então surgiu o produto final, que foi o curso online, conhecendo as potencialidades do software Scratch. Então, todos os tópicos criados, né, como apresentação, como o conhecimento dos comandos, a construção das atividades, até mesmo a autoavaliação, que é fundamental quando nos colocamos como na ação, reflexão e nesse trabalho de melhoramento contínuo, né, que ela não se finda. Então, isso tudo esteve presente nesse curso, mas foi dentro de uma inspiração movida pelo trabalho em equipe. Então, no curso, a dinâmica era também um fórum de notícias para relembrar as atividades que precisavam ser feitas, o fórum de discussão sobre de que forma esse curso ele pode contribuir para a prática docente. Eu trouxe a minha experiência como professora de inglês dentro do meu trabalho, no locus de trabalho que foi realizado, mas, como eu apresentei, ele é interdisciplinar, ele é multidisciplinar, então diferentes áreas do conhecimento também podem se apropriar dessa ferramenta para desenvolver o seu trabalho. Então, em guias de acesso, tinha também mais informações sobre como utilizar a ferramenta e orientações sobre o curso. E esse curso ele foi organizado em 40 horas, em 8 semanas. Então, tinha uma sequência para que o professor, né, e todos aqueles interessados em ampliar conhecimentos e conhecer as potencialidades dessa ferramenta, ele acompanhasse a sequência e resultasse na ideia final, que era construir um projeto que auxilie o seu trabalho. Então, eu gostaria de fechar essa minha fala trazendo um trecho de Madalena Freire, que ela diz que aprendemos a pensar juntos com o outro. Aprendemos a ler, construindo novas hipóteses na interação com o outro. Aprendemos a escrever, organizando nossas hipóteses na interação com as hipóteses do outro. Aprendemos a refletir, estruturando nossas hipóteses na interação e na troca com o grupo. A ação, a interação e a troca movem um processo de aprendizagem. Se não fosse a oficina presencial, não iria surgir o produto final, que foi o curso online, que foi motivado e construído dentro dessa organização e desse trabalho em grupo. Obrigada. Boa tarde, novamente. Vivi, eu queria te perguntar uma coisa, se existe a possibilidade de você reapresentar uma parte da apresentação que ficou sem som para quem estava assistindo. Sim, qual parte?
Logo lá no início, mais ou menos, quando você coloca um áudio para o áudio do PowerPoint. Essa aqui? Eu não lembro, eu acho que sim. O som ficou muito baixo, não deu para ouvir direito, nem no YouTube, nem aqui. Essa? Peraí. Não, foi depois. É quando tem o áudio da tua apresentação, tá? Talvez aumentar o som aí do computador. Esse? Acho que sim. Essa é uma atividade que foi construída por um dos professores que participaram dessa oficina presencial. Ficou muito baixo? Não deu para ouvir direito, pelo menos eu não consegui ouvir direito. Se você puder colocar o som mais alto, para que as pessoas que estejam assistindo possam acompanhar, tá? Tá, deixa eu aumentar aqui, peraí. Deixa eu colocar. Porque a gente quer todo o produto aqui, né? Na mesa, né? Mas se for possível, tá? Se você achar que não dá, você depois complementa aí. Eu coloquei ele aqui. Peraí, deixa eu ampliar aqui. Isso, tá? Foi? Melhorou? Não sei. Esse é o máximo de som que você consegue, né? Isso. Já mexi no som. Coloquei no máximo. Vamos lá. Eu acho que está baixo ainda. Aí depois, eu acho que no final, se alguém tiver dúvida, você pode falar sobre ele, ou então descrever agora o que faço. Né? Bom, tá? eu vou reproduzir. Vamos lá. Essa atividade foi criada para trabalhar as cores e foi utilizada essa personagem que, ao clicar na bandeira verde, ela realiza o comando de perguntar "What color is it?" e, em seguida, é criado um outro comando para esse personagem foi muito bacana, porque atendeu a expectativa, que era, ao clicar em um objeto amarelo, porque estava sendo trabalhada as cores com as crianças nesse dia, e, no caso, era a cor amarela, yellow. E não só trabalhar a cor, mas também a oralidade. E é isso. Olha, muito obrigada. Ficou muito bom, tá? Você descrevendo, tá? Muito obrigada pela sua Obrigada a paciência. você. Então, eu queria parabenizar, né, Viviane, pelo belíssimo produto, e pela orientadora também, Andréa Marques, né, pelo produto educacional que vocês construíram, né? O programa fica muito lisonjeado aí do trabalho de vocês duas, né? E agora eu quero convidar a Vanessa para apresentar o produto educacional Professor Ciências, que foi orientado por mim. Eu só queria ressaltar que as perguntas e os comentários a gente vai deixar para fazer no final, tá? Depois das 3 apresentações. Tá? Então, peço à Vanessa, né, que faça a apresentação de suas ciências, e aí, com toda a maestria que lhe é peculiar, embora ela esteja um pouquinho, né, assim, ansiosa, né, mas vocês vão ver que ela vai dar conta, tá? Vanessa, você com a palavra agora. Boa tarde.
Obrigada, Cristina, pelo elogio. Tenho só elogios pela sua orientação também durante o mestrado, né? Sou muito grata por tudo que eu pude aprender convivendo com você durante o curso. Queria agradecer também o convite, né, da coordenação do PPGEB para estar aqui participando dessa segunda mesa, a professora Bia, a professora Mara, e agradeço também a professora Gabriela, que está aí na mediação da mesa hoje com a gente, né? Vou projetar aqui os meus slides. Para que vocês possam entender melhor esse processo de construção, né, desse produto educacional, que é um livro digital. Nesse primeiro slide aqui tem a capa do livro, né, que se chama Proficiências, Atividades Práticas no Ensino de Ciências, Leituras e Propostas Pedagógicas Colaborativas. Esse produto educacional, ele foi desenvolvido, né, juntamente com a pesquisa do mestrado, né, que teve como título as abordagens de atividades práticas no ensino de ciências nas escolas municipais cariocas, uma análise dos cadernos pedagógicos no período de 2012 a 2017 e as visões de professores. Então, assim, dentro dessa minha pesquisa da dissertação, obtive dados, informações, né, por meio dessas entrevistas que eu fiz com os professores da rede municipal, que foram fundamentais para que o produto ganhasse esse formato que ele ficou no final, né? Então, o objetivo desse livro digital é apoiar os professores que se interessam por essa temática das atividades práticas no ensino de ciências, né? Buscando ampliar essa noção que usualmente se tem das atividades práticas. Então, o público-alvo são os professores da educação básica, professores de ciências, mas não apenas eles, né? E a gente buscou estruturar o livro digital em 2 sessões, né? Na primeira delas, a gente organizou algumas informações teóricas sobre assuntos que a gente considerou, com base em tudo que a gente investigou durante a pesquisa da dissertação, né? Informações que eram interessantes para o professor ter dentro dessa temática. Então, a gente traz textos sobre atividades práticas, currículo, conhecimento escolar e aprendizagem colaborativa. E na segunda sessão do livro, a gente organizou 8 propostas didático-pedagógicas em diferentes modalidades de atividades práticas, utilizando a abordagem pela aprendizagem colaborativa. Para iniciar essa apresentação, eu trago o que a gente considerou como esse conceito de atividades práticas, né, que é um termo polissêmico em diversos trabalhos na literatura, né, quando a gente fez o levantamento, a gente encontrou vários termos que se atravessavam e que pareciam significar a mesma coisa, e o próprio entendimento de atividade prática também tem várias concepções, né? O que a gente encontrou em comum em todas elas era que as atividades representam um envolvimento ativo dos alunos, né? E a gente optou por usar a definição de Andrade Massabni, que as atividades práticas são aquelas tarefas que requerem do estudante uma experiência direta com o material presente fisicamente, com o fenômeno ou com os dados brutos obtidos do mundo natural ou social. Então, a partir dessa definição, a gente estruturou essas propostas de atividades práticas que estão no livro, né? E para a gente pensar essas atividades no planejamento de ciências, a gente precisa também situar, né, a disciplina ciências como uma disciplina escolar. Ela vai ser uma parte de uma estrutura que serve para desenvolver as finalidades sociais da educação, né? Então, os conhecimentos e as práticas que vão se estabelecendo como tradições no currículo de ciências, eles vão se estabelecendo em meio a disputas, né, de interesses dos diversos grupos que compõem ali as comunidades disciplinares. Então, o planejamento, ele vai expressar esses sentidos do que ensinar e os modos de ensinar ciências. Então, as atividades práticas vão estar imersas dentro desse contexto, né? E aí, o que a gente encontrou na literatura a respeito delas, né? Que elas têm uma forte associação com a qualidade do ensino de ciências, né? E algumas autoras consideram que essa associação, né, atividade prática, um símbolo
de um ensino de ciências de qualidade tem relação com o movimento de renovação do ensino de ciências da década de 60 e 70, em que as aulas práticas foram um símbolo, né, de um ensino moderno, e essa concepção parece que perdura até hoje. E tem outros autores que discutem um pouco isso, né, porque muitas vezes as práticas podem ser utilizadas para reafirmar uma educação tradicional, né, com a questão da memorização, a reprodução de procedimentos, de ações pré-determinadas. E aí essas práticas elas ficam restritas como atrativos para as aulas, né? E dessa forma elas não enfrentam as dificuldades de aprendizagem e não promovem ou pouco promovem o envolvimento intelectual mais ativo dos alunos. E na literatura e também nas entrevistas que eu realizei com os professores, a gente constatou que, apesar dessa valorização, há uma baixa frequência na utilização das práticas. E aí o que mais aparece, né, como justificativa para isso é o grande número de alunos por turma e os recursos materiais insuficientes, a ausência de um espaço físico específico, como um laboratório escolar, né, de ciências. Também trago aqui, nesse esquema, dois objetivos, né, dois eixos de objetivos que normalmente estão associados quando se faz a escolha de utilizar atividades práticas. E a gente usa as práticas para construir o conhecimento escolar de ciências e para desenvolver também procedimentos e atitudes. E aí, dependendo do objetivo que você tem ao adotar esse tipo de prática pedagógica, você pode ter enfoques, né, pedagógicos e metodológicos que vão lançar uma luz maior, né, vão se importar mais com alguns aspectos. E aí, na literatura, a gente encontrou 2 trabalhos que já traziam esse tipo de categorização, né, dos enfoques, do que você prioriza quando usa uma prática, que aí, dos enfoques pedagógicos, tem o cognitivo, que é aquele que está associado à construção dos conceitos, o procedimental, que é o que está associado à realização de tarefas, às ações, né? E o motivacional, que está muito associado à questão da interação entre os alunos e também da contextualização do processo, do conhecimento. E os enfoques metodológicos, a forma de fazer essas práticas, elas estão categorizadas em demonstração, que são aquelas práticas que são realizadas exclusivamente pelo professor, verificação, que são aquelas práticas que são traçadas, né, traçado um roteiro pelo professor e os alunos executam, né, verificam na prática aquilo que eles estudaram na teoria. E a terceira abordagem metodológica é a investigação, em que você possibilita, incentiva o aluno a desenvolver a sua própria trajetória para resolver um problema, para investigar um determinado assunto, né? Então, lembrando que esses enfoques vão se manifestar simultaneamente, alguns com maior evidência, outros menos, né? Representando esse sistema de pensamento da comunidade disciplinar, do que é validado e legitimado dentro dessa comunidade disciplinar. Então, dependendo de como você constrói essas atividades práticas, elas vão favorecer um desenvolvimento mental e intelectual naquele aluno, ou elas vão valorizar apenas um trabalho manual e prático, sem grandes contribuições, né, para a melhoria do ensino e das dificuldades, né? Aí a gente encontrou, né, pesquisou e trouxe referência de aprendizagem colaborativa para trazer uma nova abordagem para as atividades práticas. E aí essa abordagem pela aprendizagem colaborativa desloca um pouco aquela questão da materialidade como um problema, né, um impedimento para a realização de mais atividades práticas. Ela traz contribuições, né, que promovem um envolvimento intelectual mais ativo, né, por meio dessa construção de relações com o conhecimento, e desloca aquelas potencialidades que são atribuídas, né, muito à experimentação didática para outros tipos de propostas pedagógicas, como os jogos, simulações, dramatizações, outras coisas. E o nosso entendimento aí da aprendizagem colaborativa, eu trouxe aqui para destacar, que é uma construção coletiva, mediada por interações de diálogos entre os sujeitos, que tem como princípio o estímulo à participação ativa dos alunos
e se contrapõe à ideia de que o conhecimento é algo que pode ser transferido de um sujeito ao outro, como nas abordagens tradicionais. E esse deslocamento, né, dessa forma de entender essa relação com o conhecimento, também provoca um deslocamento na avaliação, em que aquela avaliação individual, ela é deixada de lado para você avaliar o coletivo, né? E aí, com isso, você também rompe aquela questão da lógica da competição, que é muito marcante em algumas salas de aulas, em algumas escolas, né? E aí a gente estabeleceu como pressupostos desse trabalho colaborativo, né, que constrói essa aprendizagem colaborativa. O primeiro deles é uma clareza na descrição das atividades que vão ser desenvolvidas. O segundo é o nível de dificuldade das atividades, que precisa estar adequado ao grupo de estudantes que você está trabalhando, e que o professor ele não toma decisões individualmente. Durante esse processo, ele vai sempre realizar trocas, vai romper um pouco com aquele perfil usual de hierarquia entre professor e aluno, né? E aí a gente trouxe essa outra frase que eu acho muito importante. A gente entende que a colaboração e a autonomia não são processos estanques, mas parte de um contínuo. O que isso significa? Que você não consegue sair de uma lógica, né, que você vem trabalhando e vem vivenciando de baixo envolvimento dos alunos para uma autonomia completa de uma vez para outra. Você não sai de uma lógica da competição para uma lógica da colaboração de uma hora para outra. Então, esses processos eles têm que ser pensados de maneira gradual, em que pouco a pouco as propostas vão se tornando cada vez mais instigantes à autonomia, cada vez permitindo mais e permitindo os alunos viverem mais essa questão da colaboração, né? A gente também trouxe para a construção do livro alguns conceitos, né, da psicologia da educação, o entendimento da relação entre aprendizagem e desenvolvimento que o Vygotsky coloca, né, que a aprendizagem e desenvolvimento fazem parte da vida da criança desde o nascimento, né, elas não surgem, essa relação não surge na escola. Esses processos são interrelacionados, mas eles não são coincidentes, não estão sempre no mesmo ponto, né? E o Vygotsky concebe o desenvolvimento em 2 níveis. O desenvolvimento real, nível de desenvolvimento real, em que são funções mentais que a criança já tem maturadas, né, que já estão plenamente desenvolvidas, a criança consegue realizar aquelas ações sozinha. E o nível de desenvolvimento potencial, que são funções que ainda estão em processo de maturação, de construção. E a zona de desenvolvimento proximal seria esse intervalo em que existem ações que estão em processo de maturação e que são possíveis de serem desenvolvidas, né, mediante a interação social. Então, junto com os colegas, junto com o professor, aí num papel de mediador, os estudantes conseguem fazer determinadas coisas e impulsionam o seu desenvolvimento. E então, o aprendizado adequadamente organizado, ele resulta em um desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Aí, a parte das propostas didático-pedagógicas, né, da segunda seção do livro, elas buscam, né, tem sempre como referência esse rompimento da hierarquização entre professores e estudantes, utilizam uma abordagem diferenciada, né, distanciando-se da lógica da competição, das avaliações individuais, e investem as potencialidades dos alunos, ao mesmo tempo que constroem ações de coletividade, tentam provocar esse sentido de coletividade, né? As temáticas escolhidas, né, elas foram baseadas tanto na pesquisa do mestrado, como também no próprio contexto em que a gente vive atualmente, né? Em que os métodos contraceptivos, a educação sexual é sempre muito discutida, né? Se deve ou não estar na escola. A questão da vacinação e doenças, que agora com o coronavírus, então, ficou mais em voga ainda, né? Então, a gente traz 8 propostas, 4 para cada eixo temático desse. Tem aí jogos didáticos, a construção de modelos didáticos, experimentos, oficina, uma proposta de dramatização, né, de uma situação histórica da revolta da vacina. Então, assim,
a gente trouxe várias modalidades didáticas dentro dessas propostas. E antes de entrar na nossa experiência de aplicação desse produto, eu vou falar um pouquinho sobre uma estratégia que a gente sugere para a organização dessa turma durante a realização dessas atividades, né? Então, a gente propõe que a turma seja organizada, num primeiro momento, em grupos, que a gente chama esse momento de setorização. Então, a gente cria, no espaço físico da sala de aula, espaços, né, que eu represento aí com as 4 cores, que a gente chama no livro de ilhas de aprendizagem. Então, em cada ilha de aprendizagem, eu ofereço materiais para que seja realizada uma tarefa, né, uma atividade pedagógica diferenciada. Então, por exemplo, aí eu posso ter um jogo didático na ilha azul, na amarela um modelo didático, na vermelha um experimento e na verde uma dramatização, por exemplo. Então, em cada ilha dessa, em cada pedacinho da minha sala de aula, eu vou ter alunos realizando uma atividade. E aí os alunos estão sendo representados ali pelos números, né? No segundo momento da aula, e o professor vai estabelecer quanto tempo vai durar o primeiro e o segundo, a gente propõe uma articulação. Então, no primeiro momento, a gente divide esses alunos, e no segundo momento, a gente articula. A forma de articulação que eu trago hoje aqui, que são 2 que estão no livro, é a articulação por rodízio, em que esses grupos de estudantes eles vão percorrer as 4 atividades durante a aula, ou durante a semana, durante o mês. Aí o professor vai adequar isso à sua realidade, né? Então, os alunos vão ter essa experiência, vão vivenciar as 4 propostas que estão em diálogo, não só pela questão da temática, mas também são atividades que se complementam pedagogicamente. Esse produto, esse livro digital, ele foi aplicado, né? E essa primeira aplicação do Instituto de Aplicação da UERJ, que eu trago aqui hoje, foi aplicado em 2 turmas de 9º ano, né? A gente selecionou 2 jogos dessas 8 atividades, a gente selecionou 2 jogos para serem aplicados nessas 2 turmas, para que a gente avaliasse com maior cuidado essa questão do desenvolvimento do jogo em si, né? Da questão da jogabilidade, como funcionam as regras na prática, como que os alunos entendem aqueles jogos. A gente apresentou o livro também em 2018, no workshop dos programas de pós-graduação, numa amostra de produtos. Eu utilizei também esse material do livro num mini curso que eu oferecia aos alunos de graduação da UFRJ, e também apliquei esse jogo, que está até aí na foto, do 1 por Todos e Todos por Um, na minha turma, na Escola Municipal Chile. Minha turma é de 7º ano. Então, assim, esse jogo que a gente aplicou no CAP, né, que foi a primeira aplicação, ele é basicamente um jogo de tabuleiro de trilha, né, e que, normalmente, quando os alunos se deparam com essa trilha, eles já pensam logo que quero chegar primeiro, né, eu quero concluir o trajeto primeiro, quero ser o ganhador. E as regras visam o tempo todo derrubar essa questão de quem chega primeiro, porque se a gente está tratando, por exemplo, de um tema como a imunização, que é importante esse senso de coletividade, né, da imunização de toda a sociedade, as regras elas vão mostrando para os alunos, conforme o jogo vai se desenvolvendo, que eles têm que pensar não só neles, na imunização deles, mas sim do grupo inteiro, né? Então, tem casas aí no jogo que tem um posto de saúde, que aí eles vão escolher as vacinas que eles vão receber, tem casas que eu chamo ali de RG, que é o Responde e Ganhe, que tem perguntas, né, que eles vão conquistando determinados prêmios, que aí são vacinas, ou avançam casas, ou ganham uma peça-chave, que é essa peça de quebra-cabeça, que é essencial para que o jogo se conclua no final, né? Todos os patógenos que estão no tabuleiro são patógenos preveníveis, né, com vacinas, né? E vacinas que são disponíveis, né, estão disponíveis, né, são disponibilizadas pelo SUS. Então, cada jogador recebe no início do jogo uma caderneta, que é essa em cores, aí a gente tem 4 cores, então são 4 jogadores ou 4 duplas que jogam o jogo de cada vez, e cada peão desse tem uma situação vacinal diferenciada. Então, alguns já têm mais vacinas, outros têm menos, e eles vão avaliando, conforme eles têm que avançar no tabuleiro,
eles vão avaliando quais são as vacinas que eles precisam tomar, porque eles precisam chegar ao final do tabuleiro sem ter ficado doente, né? Eles têm que chegar saudáveis ao final do tabuleiro. E para isso eles precisam se vacinar antes de avançar em determinadas casas. E aí esse registro das novas vacinas que eles vão avaliando o que eles precisam adquirir, né? Eles vão colocando nessa parte que está aí em preto e branco, a caderneta do peão vermelho. Eu selecionei uma, que aí ele vai escolhendo e vai preenchendo, né? Tem a cartela do posto com todas as vacinas disponíveis e eles vão tomando as vacinas ao longo do jogo. E aí, como eu falei, as regras, o tempo todo, tentam trazer os alunos para essa questão do senso de coletividade. Então, tem algumas cartas também de transporte e de SOS, né? Transporte de vacina, que é o colega que vai levar a vacina para aquele que está precisando. E o SOS é, eu não posso avançar mais porque eu preciso de determinada vacina e eu não tenho como mais passar no posto de saúde. Então, eles vão tendo que ajudar uns aos outros. Por quê? Não adianta o peão vermelho chegar ao final do tabuleiro com a sua peça-chave, né? Que é essa peça no formato de quebra-cabeça. Porque ele vai precisar das outras 3 peças. Então, se ele não volta e não ajuda o colega, se todos os colegas não estão imunizados, o jogo não termina. O segundo jogo que a gente aplicou no CAP foi o jogo antígeno-anticorpo. Aí eu trouxe só algumas imagens aqui, que representam micro-organismos com os antígenos na superfície, né? Cada antígeno de uma cor, um formato de encaixe. Tem os linfócitos com os anticorpos expostos na superfície. Tem os macrófagos, que são essas células mais sinuosas ali, para quem não é da biologia. E tem os anticorpos livres também, que vão ter esse formato de encaixe lá nos respectivos antígenos. E a ideia é que com esse jogo o professor vá mostrando os micro-organismos que estão entrando em contato com o organismo e os alunos vão desenvolvendo a sequência da resposta imunológica. A sequência da resposta imunológica primária, quando tem contato com aquele patógeno pela primeira vez, e a sequência imunológica secundária, quando tem contato já pela segunda ou terceira vez. E aí, as regras do jogo são estabelecidas de forma que eles percebam no final, eles vão registrando os tempos, né, do desenvolvimento da resposta. No final, eles discutem todos os tempos que foram feitos pelos grupos, e aí eles avaliam se teve uma diferença da resposta primária, da resposta... Tínhamos inicialmente uma proposta de produto, né? Muito obrigada. Isso, muito obrigada. Então, nós tínhamos uma proposta de produto, né? E quando fomos fazer a entrevista, né? Quando a Vanessa fez a entrevista com os professores, a proposta inicial de produto ela foi modificada em função daquilo que os professores responderam na entrevista sobre as atividades práticas a serem realizadas, né? Então, nós tínhamos uma ideia muito para experimentação didática, e, na realidade, os professores não queriam tanta experimentação didática, eles queriam uma diversidade, né, uma pluralidade, no sentido das atividades práticas a serem propostas. E, nesse sentido, foi assim que o material, o produto educacional de Vanessa foi elaborado, tá? Então, é bem interessante colocar isso, né, porque é o processo de construção, de elaboração do produto educacional, né, como é que é importante a pesquisa do mestrado profissional, né, a gente tem uma ideia, mas, na realidade, essa ideia ela vai se formatando aquilo que vai sendo, né, pesquisado, tá, ao longo, né, do percurso, tá. Bom, então, o próximo slide, por favor. Isso. Então, nesse slide, existem algumas respostas de alunos do 9º ano sobre a aplicação desse produto, né? Essa aplicação foi logo depois, né, da defesa de Vanessa, e ela foi feita no 9º ano em função do planejamento de curso, né, no planejamento da disciplina, que falava sobre doenças emergentes e reemergentes. Eu não sei se vocês lembram, mas nessa época existia uma grande discussão, né, do movimento antivacina. Então, esse jogo ele foi muito interessante exatamente para tentar, né, mostrar quais eram as vantagens da vacinação, né, dentro do conteúdo do 9º ano. Né.
E nós, então, trouxemos algumas falas desses estudantes que jogaram o jogo, né? Então, uma delas, né, o jogo é muito educativo, né, e nos ajuda a entender a matéria, o jogo estimulou nosso aprendizado, aí deram algumas sugestões, né, como é que as cartas poderiam ter o nome dos micro-organismos, depois também que o jogo foi uma ótima maneira de inovar e explicar a matéria, tá? Próximo, por favor. Isso. Mas não foram somente, né, pontos positivos que os estudantes indicaram. Então, por exemplo, o estudante 4 falou o seguinte, né, o primeiro jogo é bom, mas poderia ter mais cartas para que todos possam jogar. E realmente tinha razão, porque nós fizemos poucos materiais em função do custo também, que é produzir esses materiais, né, coloridos, a impressão. Então, não levamos muitos materiais para a sala de aula nesse momento. Depois também é bom, mas o tabuleiro tem que ser maior para que todos joguem. Também essa questão material aí, né, de produção desse material didático. Um outro estudante, né, as regras poderiam ser mais claras para que todos os jogadores não ficassem tão perdidos no jogo. Então, para eles, né, para nós estava claríssimas, as regras estavam claríssimas, mas para os estudantes não estavam assim tão claras, né? Então, o jogo tem uma ótima proposta, mas para a gente poder aprender a lembrar das vacinas, né? Então, assim, é importante a gente ter esse retorno dos estudantes, né? Porque também, não somente dos professores, com as sugestões deles sobre os jogos que eles queriam, mas também como os estudantes estão compreendendo, né, essa aplicação do jogo, né? Então, eu acho que é interessante a gente colocar isso aqui também, né? Como é que esse processo vai sendo elaborado e reelaborado também, né? Como é que a gente vai percebendo aquilo que pode ser modificado para melhorar o material didático que a gente está construindo, tá? Próximo, por favor. Esperando aqui. É possível passar o próximo slide? Depois do relato da aplicação do jogo. Bom, eu posso também comentando a respeito das outras aplicações, né? Então, o jogo foi aplicado também, ele foi também apresentado, né, no terceiro workshop dos programas de pós-graduação, ensino, e ele foi muito bem recebido, né, lá também. Foi interessante porque professores da Fiocruz viram como é que o nosso programa também trata de um tema relacionado à saúde, né? A Vanessa conversou com umas professoras lá. Também, depois, ele foi utilizado na Biosemana do FRJ, onde a Vanessa deu um minicurso também sobre experimentação, e em 2019 também na escola onde Vanessa leciona, tá? Eu não sei se Vanessa quer entrar agora, ou se eu continuo aqui. Bom, além disso também, a gente verificou, né, que esse produto, né, ele teve muitas visualizações e downloads também na Educapes, então é um produto que está indo além do Rio de Janeiro, né, embora ele tenha sido pensado para um contexto mais local, no sentido de aplicar inicialmente, né, no município do Rio de Janeiro, ele tem uma abrangência internacional, ele já foi visualizado, ou já foi feito o download dele em países que não somente o Brasil, né? E eu acho que é interessante também a gente pensar isso, né? Como é que a gente, quando constrói um produto, elabora um produto, tem que pensar também nessa capacidade que esse produto tem, né, em poder ser utilizado por pessoas em outros países, em outras cidades, e como que a gente tem que pensar esse produto de uma forma que outras pessoas de outras redes, né, de outros contextos possam utilizar esse produto, tá? Eu acho que com isso eu falei aqui o que seria, assim, de uma forma mais geral, o que Vanessa iria apresentar. Acho que Vanessa já está presente na sala, né? Ela pode tentar continuar aqui a apresentação. Bom, enquanto a gente não tem aqui a continuidade do que a gente estava planejando, né, que a gente sabe que esses problemas de internet, né, existem nas nossas mesas, né, eu queria também comentar, né,
que quando nós começamos a elaborar esse produto, nós não tínhamos noção, né, do que seria no final, né, do que seria feito no final desse produto. E, atualmente, a gente pensa também em fazer uma segunda edição desse produto, né, ou seja, fazer um levantamento com professores, né, que estejam utilizando esse produto, esperar as respostas deles sobre essa aplicação, né, e aí preparar uma segunda edição desse produto que seja, que tente, né, de alguma forma, torná-lo mais adequado para esses outros contextos. Eu também queria frisar, né, que é muito importante a inserção, né, dos produtos educacionais no repositório da EduCapes, dar uma grande visibilidade aos produtos, assim como também no Instagram, né, no Facebook, na página do programa, tá? Porque isso faz com que a gente consiga ter uma maior visibilidade e outras pessoas possam utilizar o produto e darem um retorno também. Então, eu acho que isso é bastante interessante a gente colocar aqui nessa mesa virtual, né? E para quem está assistindo, né, poder então pensar também o seu produto, né, pensar a sua capacidade aí de pensar esses outros contextos, né, e como ele pode ser utilizado, tá? Nós estamos com um problema de internet com a administradora que está organizando a mesa, né, e agora ela está andando e a gente vai tentar passar aqui para ela. Então, o que a gente está tendo, né, com a pandemia, né? Como é que a gente tenta se organizar e aprender com todos esses desafios, né? E eu acho que a escola também está vivenciando esses desafios. Nós somos professores da educação básica, da graduação e da pós-graduação, vivemos esses desafios também, e queria compartilhar, então, com vocês esse aprendizado, né, que eu nunca pensei possível na minha vida, né, como ensinar em tempos de pandemia. Eu acho que é um grande aprendizado, né, então queria compartilhar também, né, essas apreensões, né, e como a gente vai aprendendo também a se posicionar, a se colocar nesses momentos, né. Agora, se possível, né, vou convidar a Vanessa para encerrar a apresentação. Não sei se ela já está com a internet. Queria perguntar se ela já está com a internet, se ela pode voltar para encerrar a apresentação. Vanessa, você de volta agora, tá? Ah, que bom. Coisas da pandemia, realmente, né? Deixa eu voltar aqui para o meu slide para poder ver melhor. Antes de mais nada, queria destacar que esse QR Code que está aí no meio da tela, né? Se vocês apontarem com o leitor do celular de vocês, já vai aparecer o link para baixar o livro, para quem tem interesse em olhar o livro em mais detalhes, né? E então, assim, o que a gente conseguiu perceber, né, com a aplicação que a gente teve até o momento, foi que realmente o foco das propostas está nas relações, né, entre os estudantes e o professor também, que atua como um mediador, né, não naquele papel típico. Os jogos despertaram interesse, incentivaram o envolvimento ativo dos alunos durante as atividades, favoreceram essa interação e a aprendizagem colaborativa com as trocas, a construção dos conhecimentos escolares de ciências e também a questão da valorização do trabalho coletivo, né? Então, as propostas que estão nesse livro, né, elas auxiliam na realização de atividades práticas com poucos recursos, né, recursos acessíveis, né, que é basicamente a impressão dos jogos, sem a necessidade de um espaço físico também específico para isso. A aplicação do material trouxe, né, a reflexão sobre as abordagens utilizadas, né, as propostas que foram construídas e planejadas, como elas aconteceram na prática, né, e a gente destaca que esse, como qualquer outro material didático, né, é um recurso que pode e deve, né, e sempre porque os professores sempre fazem isso, adaptam ao seu contexto, né. Então, a gente tenta tornar o livro o mais próximo possível de diferente, o mais fácil possível que os professores façam as suas
possíveis adaptações, mas a gente nunca vai esgotar todo o universo de contextos, né, em que ele pode estar presente. E aí, eu acho que a Cristina estava falando, quando eu pude retornar à sala, que a gente pretende, né, disponibilizar questionários para os professores que utilizam as propostas do livro, no sentido de reunir mais informações para que a gente faça uma nova versão, né, uma segunda edição do material. E aí eu encerro a minha fala, né, uma citação de Paulo Freire, que ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o caminho que se pôs a caminhar. Retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar, desculpa. Vanessa, muito obrigada, tá, pela sua participação, foi ótima. Tá? Peço desculpas aí, mas foi um problema de tecnologia. Mas a gente está aprendendo, né, a lidar com esses problemas, né? Então foi ótima, eu espero que todo mundo tenha conseguido acompanhar e também, né, entender o seu trabalho, o nosso trabalho, né? E vou então pedir que a Gabriela e a Laudicena continuem essa mesa virtual. Tá? Oi, oi Laudicena, que bom rever você. É sempre bom, né, ver um trabalho finalizado e poder falar um pouquinho sobre ele, né? Diferente do trabalho que a gente acabou de ver, a gente ainda não teve oportunidade de aplicar, né, o produto, mas a gente está com muita vontade de começar a aplicar o produto e Laudicena vai ter a oportunidade de falar mais, né? Então, Laudicena, fala é sua. Você está muda. Agora. Ótimo. Perfeito. Bem, é um prazer estar com vocês. Eu agradeço ao convite do programa. Também agradeço a você, Gabriela, por fazer essa interlocução, né, com o programa. Tá? Eu sou Laudicena, sou professora da educação básica por mais de 20 anos. Já atuei em esfera municipal, estadual, federal. Atualmente, eu leciono em uma turma de 5º ano e também trabalho no município... Nessa turma de 5º ano, eu trabalho no município do Rio de Janeiro, tá? Mas também trabalho como orientadora pedagógica na educação de jovens e adultos no município de Nova Iguaçu. Tá? E hoje nós vamos falar sobre produto educacional. Tá? Nessa segunda mesa, eu venho apresentando o meu produto. Tá? Pode passar para a segunda tela, por gentileza. Bem, vamos lá. O meu produto é um guia de alimentação saudável para adolescentes. Tá? E esse guia, ele surge a partir de um projeto que foi aplicado com uma turma, com a minha turma. Tá? Pode passar para a próxima tela, por favor? Só para situar vocês, né, onde fica a escola, quem é esse público-alvo, né? A escola é um CIEP, tá? É um CIEP de horário integral, tá? O nome do CIEP é Doutor Adelino da Palma Carlos, está situado na rua Cândido Benício, fica num bairro chamado Mato Alto, em Jacarepaguá. Essa escola ela atende 2 comunidades, a comunidade da Chacrinha e a comunidade do Batumuxi. Essa comunidade ela é cortada pela Cândido Benício, onde passa ali um BRT, né, cortando. Então, essas 2 comunidades, elas se juntam nessa escola, né? Até então, elas estão separadas. A pesquisa, quando foi realizada, foi no ano passado. A escola, no horário integral, tinha um quantitativo de 488 alunos, porque ela também funciona o PEJA, tá? Então, a escola tinha em torno de 700 alunos aproximadamente. Vale levantar também a questão que, por ser, né, está localizada numa comunidade, são 2 comunidades
de baixa renda, tá? E onde a escola, né, ela traz ali um atrativo muito grande, né, dessa possibilidade do cara também adquirir o conhecimento, mas também dentro desse espaço de horário integral, ele ter a possibilidade de fazer 3 refeições diárias, né? Isso é muito importante, porque não dá para estudar com fome. Então, vocês vão entender o porquê disso. Vamos lá para a próxima. Próxima tela. Tá, a próxima tela que eu trago aí é a pesquisa e o projeto. Fique tranquilos que eu não vou ler, vou conversar com vocês sobre o que foi esse projeto, tá? Essa pesquisa, esse projeto. A pesquisa, tá? E o projeto, eles andaram assim lado a lado. Em algum momento eles até se confundem, né? Eu falei sobre educação matemática crítica, resolução de problemas, um projeto com unidades de medida na merenda escolar. Tá? Como eu estava tratando de um tema de políticas públicas, que é a merenda escolar, o tempo todo ele estava em muita evidência, né? A matemática, ela surge ao decorrer da implementação do projeto, tá? Para trazer à tona a merenda escolar e dando essa visibilidade da matemática dentro da merenda escolar. É interessante que, ao sentir fome, os alunos lembram no relógio que eles têm que ir correndo, né? Fazer a sua refeição. Mas quando você suscita um aluno assim, se dentro da merenda escolar tem a matemática, causa uma estranheza e até dúvida. De repente, o primeiro começa, isso foi comentado em sala de aula, quando um começa a falar, os outros vão atentando para isso, né? Então, a pesquisa que fizemos, tá, sobre educação matemática crítica, com a ideia de educação crítica, nos levou a estruturar um projeto. Esse projeto de caráter interdisciplinar, né, sobre a proposta dialógica, né, que acreditamos muito nisso, que atentasse aos interesses que os discentes revelassem através da demonstração de curiosidade em relação aos dados e aos fatos abordados. Então, foram criadas algumas estratégias ao decorrer desse projeto, tá? O projeto teve coleta de dados, fotos, vídeos, entrevista. Esse projeto fez um recorte de 600 minutos, foram 6 encontros, cada encontro tinha 100 minutos, tá? É claro que extrapolando às vezes um pouquinho, né? Mas o recorte do projeto foi nesse período de tempo, tá? Tudo que foi buscado, né, para compor esse projeto era para estimular o envolvimento, né, dos protagonistas, que eram os alunos. E o interessante também é que, à medida que o projeto ia sendo aplicado, e eu ia dando notícia de que o dia seguinte, ou o dia anterior ao projeto, o que nós teríamos, isso também fazia com que a sala de aula ficasse cada vez mais lotada, né? Por estar em 2 comunidades, sempre em muito conflitos, às vezes tem uma baixa frequência, né? Então, eu posso dizer que eu fui muito feliz que no período do projeto, dos 34 alunos, teve um dia que tinha os 34 alunos na sala de aula. Isso é raro. Aí, só para vocês entenderem o porquê eu estou falando desse projeto, é a partir desse projeto que surge a ideia de fazer um guia de alimentação saudável para os adolescentes. Agora, o que é esse guia? O que compõe esse guia? Vamos lá. Próximo slide é o guia, né? Que eu vou falar um pouquinho do guia, que é o produto educacional. Pode passar o próximo slide, por favor. Bem,
Enquanto o slide não aparece, eu vou falar para vocês do que foi o guia. O guia de alimentação saudável teve como foco chamar a atenção dessa faixa etária, que é a faixa etária da adolescência, tá? Para a OMS, a adolescência corresponde à idade entre 10 e 19 anos. Eu tinha na sala de aula alunos que compreendiam entre 10 e 16 anos, tá? O guia, ele foi estruturado, tá? Da seguinte forma. A primeira parte, com uma apresentação do guia, depois ele vem tratando da alimentação como um direito humano. A seguir, foi visto a alimentação dos adolescentes. Depois, uma pirâmide alimentar, ali estruturada com os grupos alimentares. Dicas importantes. Também tínhamos ali agora sim, dicas importantes. Tinha também um exemplo de prato saudável, né? E o aluno pode também, dentro desse guia, né, experimentar montar um prato saudável através de desenhos. Decifrando os rótulos dos alimentos, a importância da atividade física para os adolescentes, né? Vamos praticar cruzadinhas, receitas, cuidado com sal, cuidado com açúcar, e os 10 passos para a alimentação saudável. Referências e resoluções. Resoluções porque dentro do guia vem trazendo alguns atrativos também, onde o aluno pode interagir, né? Fazer uma atividade ou outra, seja da área de matemática, da área de língua portuguesa, da área de ciências. Então, tem uma parte de interação. Agora, o guia, tá? Ele surge, tá? Pela falta de percepção, né, das formas de alimentação que vão para além da comida ingerida na escola. Isso cabe ao professor ter essa atenção, né, de como, de fato, a turma está interagindo com esse tema. Na minha sala de aula também tinham alguns casos que chamavam muita atenção, mas 2 em especial, que era o caso de um aluno obeso, né, obesidade mórbida, e o outro com desnutrição. Vamos lá. Para vocês terem uma noção, o aluno que apontava esse caso de obesidade, ele tinha 135 quilos e 1,75 m. Então, observe que está bem desproporcional, né? E isso me causava muita estranheza, porque se esse aluno passava 7 horas dentro da escola, o que estava acontecendo fora da escola? E aí eu percebo também que esse aluno trazia lanchinho, escondia esse lanchinho, que via de regra não era nada saudável, biscoito, refrigerante, ele escondia isso e ia comendo. E mais adiante foi tomado também algumas providências, como chamar o responsável, conversar acerca disso. E o da desnutrição é um outro aluno que, basicamente, próximo da estatura desse, pesando um pouco mais do que 50 quilos. Então, ele estava abaixo do peso e ele já na infância passou por um problema muito sério de desnutrição, que isso fez com que atrapalhasse muito o aprendizado dele. Então, ele repetiu uma série que foi o 3º ano, 3 anos seguidos. Então, ele só consegue se alfabetizar depois disso. Quer dizer, a questão do fator da alimentação realmente implicou na questão do aprendizado dele.
Uma coisa também que chamou muita atenção foi a percepção, ou pouca percepção clara, da função da educação física correlacionada à alimentação, né? E outras dúvidas surgidas, né, diante das escolhas possíveis de alimentação. Então, esse guia, ele vem realmente com uma proposta de extrapolar a sala de aula. Muito do que está no guia foi discutido ao decorrer do projeto, que foi falar sobre o que era uma alimentação saudável, né? Então, o guia só vem mais reforçar e também acrescentar alguns outros conhecimentos que foram suscitados pelos alunos, que eles gostariam de saber mais sobre, né? Não foi possível ainda aplicar esse produto, mas em breve, né, depois que passar esse período de pandemia, faremos isso, tá? E uma coisa interessante também, chamando atenção para essa questão da alimentação saudável, durante a refeição, os alunos nunca tinham, assim, experimentado na escola comer saladas cruas, né? E aí houve um momento que eu fiz essa proposta de que a gente pudesse ter isso também na comida, né? E aí eu mesma providenciei e tratei que alguém fizesse isso de uma maneira bem feita, lavando bem os alimentos. E assim, para mim, assim, eu fiquei muito impressionada de ver o quanto eles gostaram muito. Todos comeram, até aqueles que não estavam com muita vontade, só em ver o outro fazendo também que se apropriar e comer, experimentar, né? Você vê como isso também influencia, né? Então, eu gostaria agora de mostrar para vocês, né, como é que o guia ficou estruturado. É, ele é um guia bem colorido, bem chamativo, tá? Tem essa proposta mesmo de chamar a atenção do estudante para que ele se sinta assim, instigado a querer ver esse material. Esse material é uma ferramenta que pode ser muito útil para o professor, que ele pode trabalhar com ela dentro de sala de aula, assim como o aluno também pode levar para a sua casa, tá? Só um momento para... Só aguardando um momento para que possa colocar o slide em PDF. Isso. Bem, aí já deve estar aparecendo para vocês, né, o produto, que foi o Guia de Alimentação Saudável, tá, para adolescentes. Lembrando que essa faixa etária é uma faixa etária que gosta muito de comer bobagens, né, bobagens ricas em açúcares, gorduras. Então, o guia vem dando toda essa orientação de como se alimentar melhor, né? Tem essa finalidade. Passando para a página 2, ou melhor, para a página 3, que vem aí apresentando alimentação quanto um direito humano, né? Que está aí estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante os direitos previstos para essa faixa etária, tá? Eles provêm também da Constituição, tá? Então, nesse momento também, a possibilidade que tem de você propor ao aluno uma reflexão, né, acerca daquilo que está sendo oferecido para ele. E só para vocês terem uma ideia, eu vou ilustrar um fato interessante, que depois de ter feito esse projeto em sala de aula, tem um momento que eu vou falar aqui das questões do consumo, tá? Do sal, o consumo do açúcar, o quanto faz mal. E o quanto o projeto propôs uma reflexão,
um aluno se tornar mais crítico e ter autonomia para participar, para falar acerca da alimentação. Eu acho que todos ficaram muito mais atentos ao que estavam comendo. Não era simplesmente comer para saciar a minha fome, mas o que é que eu estou comendo, tá? Olha só, aí passou a página a página 3, agora vamos para a página 4, que vem falando aí de uma alimentação do adolescente, como eu já falei para vocês, a faixa etária, aí vem falando de novo da questão do adolescente que gosta de comer mal, né, mas é necessário uma orientação, né, a gente diz que se a gente pudesse realmente aprender pelo exemplo, seria muito bom. Se dentro das casas tivesse realmente um exemplo, a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Então, que todos pudessem ter esse mesmo tipo de alimentação e propor a essa criança, esse adolescente, o exemplo, talvez ele aprendesse também a partir do exemplo, que a escola faz a parte dela, mas é necessário que em casa também dê essa continuidade. Na 5, muito importante a pirâmide alimentar, né? Essa pirâmide alimentar é muito comum, vocês vão ver muito em livros, né? A demonstração da pirâmide alimentar, mas mais importante do que ela é trazer uma reflexão, trazer ela com um olhar crítico acerca do que está no topo, do que está na base dessa pirâmide, né? É o que está no topo, o que está na base, que realmente tem que ter muito cuidado, mais moderação com o que se come, tá? Seja os óleos e gorduras, os açúcares e doces, seja o carboidrato, que tudo vai ser transformado depois em glicose, né? Na página 6, vem aí os grupos alimentares da pirâmide, tá? E cada grupo desse, né, ele foi, para cada tópico foi falado sobre a importância de cada um, tá? A função de cada um desses grupos, né? Depois nós vamos lá para a página 8. Na página 8 vem o Você Sabia? Então, essa questão do você sabia também é para chamar a atenção do adolescente. Você sabia que na adolescência já alcançamos grande parte de peso e da estatura que teremos para o resto da vida? Por isso, manter uma vida saudável é tão importante nessa fase. Cada adolescente é único e com seu corpo. E isso é coerente da genética, do ambiente e da alimentação. Fique ligado em algumas dicas. Você pode curtir todos os momentos, desde que na dose certa. Então, para que oriente, né, o adolescente que está nessa fase de formação, que está aí adquirindo conhecimento, para que ele possa colocar esse conhecimento em prática. Não é só ficar olhando para a pirâmide, mas colocar em prática, né, o que está sendo proposto nos livros também e nas aulas de ciências, né? E aí a gente chama atenção para cuidado com a qualidade e com a quantidade do que se come. Afinal de contas, ainda tem uma guerra aí televisiva muito grande, né? Sempre com propagandas estimulando essa alimentação inadequada. Então, é difícil concorrer realmente, né, com alimentação saudável. Lembre-se, tem o lembre-se também, né, que nós não devemos pular refeições, né? Isso é muito importante. Eu falava que os alunos, enquanto eles estavam na escola, eles tinham ali no horário certinho, né? O café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, tudo com horário, tudo com regra, que é importante isso, que não pule essa alimentação, né? E fala-se também da questão da dieta, né? Que é um cuidado que a gente tem que ter. Na fase da adolescência também ocorrem alguns casos de adolescentes não querendo se alimentar, também, assim como tem come muito, tem aquele que não quer se alimentar, porque não quer adquirir peso. Então, a gente chama atenção para cuidar com essas dietas milagrosas,
tem a questão do cultivo, a sua autoestima, né? Você gostar de si próprio, pratique atividade física, né? Essa minha escola tem o privilégio de estar próxima a uma Vila Olímpica, e eu estimulo muito, 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 e até me prontifico a levá-los também na Vila Olímpica, para que eles também façam exercício que vá para além da escola, que pratique também algum tipo de esporte. Aqui foi o que eu falei para vocês, né? Vejam o exemplo de um prato saudável. Aqui o aluno tem a possibilidade de ver como se organiza os alimentos que estão lá na pirâmide alimentar, como ficaria um prato, o ideal de um prato, né? Isso dentro da escola, a gente tenta aproximar o máximo possível desse prato, tá? Saudável. E aí o prato vem mostrando ele em porcentagens, né? 50% vegetais crus e cozidos, 25% carboidrato e 25% proteínas. Aí depois vem uma proposta para que o aluno venha aí, o aluno de quinto ano, esse conteúdo é um conteúdo pertinente, né? A esse ano de escolaridade. Então, vem uma possibilidade dele completar essa tabela e tem um exemplo já posto, onde ele pode aí representar os 25% que tem forma de porcentagem em fração simplificada em número decimal. Tá? Depois, novamente, vem um outro prato também, né? Dividindo também, bonitinho aqui. Aqui é onde eu falei que a possibilidade do aluno montar um prato, né? Chegou a sua vez, seguindo a dica acima, monte seu prato saudável. Tá? Então, nesse momento, a possibilidade do aluno também fazer ali a sua criação, o seu desenho, né? E ele montar um prato saudável. Na página 13 aqui, decifrando os rótulos dos alimentos. Essa parte é uma parte bem interessante, porque isso é tão importante, né? Ao consumir os alimentos, antes de consumir, ler, né, os rótulos, mas a gente sabe que os rótulos, via de regra, ele vem com uma letra muito pequena, que só dá para visualizar mesmo com lupa. Então, isso aí é interessante também explorar isso em sala de aula, né? Para que fiquem atentos, né? O que a composição desses alimentos industrializados. A importância da atividade física para os adolescentes. Não podemos deixar de falar de algo que também vai ajudar você a se manter saudável, né? Na 15, vem um caça-palavras, que é como eu falei para vocês, o tempo inteiro a gente tem ali informações com textos breves, textos curtos, tá? Para que o aluno leia e logo a seguir ele também venha poder participar fazendo alguma atividade. Esse caça-palavras, ele é um caça-palavra de atividades físicas, que pode também se desdobrar depois qual é a sua atividade preferida. Já experimentou todas essas atividades? Tem alguma que você gostaria de experimentar? Então, dá para suscitar outras possibilidades com esse caça-palavras. Depois temos a cruzadinha, que é a cruzadinha de frutas, que é tão importante, que tem nutrientes, que é importante para essa faixa etária. E nesse momento, é o momento que dá para trabalhar o descasque mais e desembale menos. A gente está aí com produtos in natura, né? Produtos que são frutas que não passaram por nenhum processo de industrialização, então é importante que seja oferecido para os alunos, no cardápio dele, frutas, tá? Isso na escola é oferecido sempre após o almoço, uma fruta. Isso é muito importante. Bem, tem a parte da receita, tá? Que eu chamo atenção para um suco de casca de abacaxi e hortelã.
Poderia ser um outro também, desde que a proposta aqui é trabalhar com algo que seria descartado, um reaproveitamento, um aproveitamento daquilo que iria para o descarte, tá? Então, eu vou utilizar aí de uma casca de abacaxi e de um hortelã, e é possível fazer, sim, um suco de abacaxi. É muito comum aqui essas cascas irem para o lixo, então a gente pode estar chamando a atenção do aluno para esse momento, para dizer, olha, tem coisa que a gente joga no lixo e que é nutritivo, e que é possível se aproveitar. Tem receitas deliciosas. E aí pode chegar um aluno e também pesquisar outras receitas, né? É só um início. Aí a gente vem para a página 18, que aí vamos tratar de um assunto muito sério, que é o cuidado com o sal. O consumo do sal, né, faz muito mal à saúde, tudo em excesso faz mal, né? Mas só para ilustrar a questão do sal, teve um momento que, quando eu estava ainda com um projeto, né, em sala de aula, que um aluno, numa entrevista ao cozinheiro, antes ele perguntou para mim se ele poderia, nessa entrevista, falar sobre um assunto. Eu falei, desde que você fale de uma maneira educada, não tem problema nenhum. E foi muito interessante que ele teve tanto cuidado para fazer a pergunta e para ilustrar. Ele fala assim, como é que vocês, na hora que fazem lá a comida, colocam o sal? Tem medida para o sal? E aí o cozinheiro falou assim, eu como sou uma pessoa muito experiente, eu coloco sal de olho, eu nem uso medidor. Pois é, sabe o que foi que aconteceu? Teve um dia da semana que eu comi um feijão, isso a fala do menino, muito salgado. No outro dia, teve uma abóbora. A abóbora estava com muito sal. E um outro dia foi a carne, em dias diferentes. Então, ele relatou alguns episódios que ocorreram em dias diferentes. E no final ele diz, eu sei que isso acontece, às vezes lá em casa minha mãe também erra a mão e coloca muito sal, né? Eu percebi que naquele momento ele teve todo o cuidado para ilustrar o que estava acontecendo, e o projeto abre também esse leque, abre essa possibilidade, tá? Do aluno se colocar. Depois vamos para as atividades, tá? Que o aluno pode aí interagir com o consumo ideal, tá? E o consumo que, via de regra, as pessoas consomem, tá? E, a seguir, tivemos aí o cuidado com o açúcar, né? O açúcar em excesso, assim como o sal, também faz muito mal, tá? Aqui eles tiveram a possibilidade de também interagir aqui, fazendo o cálculo decimal. Aqui tem um refrigerante, que não preciso dizer qual é, e vem dizendo o quanto ele traz de açúcar. Os alunos não tinham essa informação também, ficaram abismados, porque isso foi tratado também em sala de aula, mas aqui eu trago numa outra proporção para que ele possa perceber quem vai ingerir essa quantidade por dia, por semana e por mês, quanto ele vai estar ingerindo, a quantidade que ele vai estar ingerindo, tá? Alertando que o açúcar, em especial o refinado, é 100% caloria, não tem valor nutricional, tá? E, por fim, os 10 passos para uma alimentação saudável, né? O que a gente deseja, né? Que todos tenham a possibilidade de ler e refletir acerca desse assunto, tá? E a solução, que o aluno, depois que experimentar tudo, ele pode ir lá ver a solução, tem as referências bibliográficas, que o aluno também pode, através da sua curiosidade, ir lá visitar onde foram os locais onde foi criado esse guia de alimentação saudável, quais foram as fontes que foram utilizadas, quais foram as pesquisas feitas até chegar a esse guia completo, tá? Laucena, Oi. eu queria complementar, porque a gente já está quase estourando o horário, Sim. que o
e aí ele vai estar logo na página do programa, né? Como você defendeu esse ano, a gente ainda não conseguiu colocar, mas a gente espera colocar o mais rápido possível lá, tá bom? Só vou fechar também, porque o segundo acabou estendendo muito, né? Eu posso também estar ultrapassando, não sei, o tempo. Mas o que a gente tem, assim, né, de conclusão é que realmente esse material é um material viável, possível para uma sala de aula, tá? Ele é mais uma ferramenta pedagógica para a educação básica, tá? Enfim, é algo, assim, que a gente ainda, embora não tenha aplicado ainda, muitos desses temas que estão propostos dentro do guia foram vistos em sala de aula, né? E outros foram também acrescentados a ele, né? Então, eu acho muito importante a gente poder trabalhar um tema e ele extrapolar os muros da sala de aula, né? Os muros da escola, né? Essa possibilidade do aluno também ter um material de consulta em casa, dele possibilitar interagir com seus familiares, de trazer mais esse material, né? Que é uma ferramenta muito rica, com certeza. E para fechar, eu encerro com o meu querido Paulo Freire, que diz: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Muito obrigada. Obrigada, Laudicena. Eu queria complementar que no projeto da Laudicena, ela apresentou um documentário muito interessante para as crianças, onde várias crianças não sabiam o nome dos alimentos. Você colocava uma batata na mão de uma criança e a criança não sabia que aquilo era uma batata. Ela achava que batata era chips, batata frita, enfim, que tinha aquela forma, né? Então, nós fomos percebendo, conforme a pesquisa foi avançando, que a gente queria fazer algo nesse sentido, como uma cartilha, né, um guia, para falar um pouco mais da alimentação para as crianças. Complementando, uma vez eu estava viajando e uma criança americana me parou, porque eu estava comendo uma maçã, e uma criança americana de uns 4, 5 aninhos chamou o pai e falou assim: papai, eles estão comendo comida saudável? Né? Achando um absurdo que eu estivesse comendo uma maçã. Né? Então, eu acho urgente, né? É importante ver como esses produtos educacionais tratam de questões do chão da escola, né? Da educação básica, e que depois eles reverberem para as famílias também, que estão precisando tanto dessas discussões, né? A gente vai responder perguntas agora, né, Maria Cristina? Sim, isso. Nós temos uma pergunta para a Viviane e uma pergunta para a Laudicena, né? Então, uma pergunta para a Viviane, da Cristina Pfeiffer, que perguntou se, durante a oficina presencial, qual foi a maior dificuldade com os professores, né? Você quer responder? Sim. Obrigada, Cristina, pela pergunta. Então, quando você traz a questão sobre dificuldades, eu respondo que foram desafios. Então, um deles, né, foi a questão do acesso. Então, o Scratch ele pode ser usado tanto online quanto offline. Então, isso já facilita a questão e dependência do Wi-Fi. Outro desafio é em relação à ferramenta. Então, necessariamente, dentro do contexto escolar, nós precisamos de computadores. Mas, se tiver pelo menos um notebook, nós podemos projetar através dos slides e pensar em projetos como uma amarelinha, como jogos, e que são realizados por meio da ferramenta. Então, é uma questão de adaptação, de adequação, de como essa ferramenta pode ser utilizada dentro do contexto que nós estamos inseridos. E um outro desafio que eu também gostaria de explicitar é em relação à linguagem, que a princípio, né, trata-se de uma linguagem de programação, mas na verdade utiliza-se, como eu apresentei, da criatividade, do raciocínio lógico, e isso é importante.
essas oficinas, mesmo dentro da formação continuada, em locos de trabalho, porque tem esse apoio dos colegas de trabalho, que também se sentem motivados a produzir e repensar em novas estratégias que melhore esse processo de ensino e aprendizagem. E eu trago a questão da formação, que falta, e isso eu trago como uma inquietação, e que eu venho agora dentro do doutorado, sou doutoranda em linguística, então essa pesquisa me levou a continuar os estudos acerca da formação continuada docente, das possibilidades de trabalho, e nesse momento de como, que formas de desenvolver, por exemplo, a linguagem, utilizando-se de estratégias, dessas ferramentas que são possibilidades para as nossas práticas se tornarem cada vez melhores. Obrigada, Vivi, tá? Eu passo, então, para a pergunta da Lídia para o Laudicena, se são raros os estudos sobre alimentação escolar, aproveitando para parabenizar o trabalho da Laudicena e da Gabriela, muito, muito bem feito, muito bem elaborado, e também pedindo para a Laudicena já fazer um fechamento da sua fala, tá? Bem, com relação à pesquisa, ela não é inédita. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu fiz um levantamento, eu encontrei alguém pesquisando sobre, mas era uma experiência com o 9º ano, né? Não tinha essa experiência com a educação básica, trabalhando, via de regra, a merenda escolar, dando essa importantizando essa merenda. Não tinha, de fato, entendeu? Então, ainda mais trazendo também aí a matemática, não encontrei, pode ser que tenha, eu não localizei, né? Mas foi, assim, um projeto, que eu digo que foi um projeto que teve a possibilidade de trabalhar resoluções de problemas reais para alunos reais. A gente está acostumado muito a ver resoluções de problemas de coisas hipotéticas. E você imagina a possibilidade de trabalhar algo que é visível, porém, não na quantidade. Eles estranharam muito quando eles perceberam que durante o dia era consumido 25 quilos de arroz e 12 quilos de feijão. O que é isso? É muita coisa. E quanto isso custa? Então, tudo isso também foi trabalhado dentro do projeto, né? Essas quantidades todas. Aí depois vem a quantidade que cada um pode comer, né? Segundo a nutricionista, pode comer 350 gramas, mas é isso que come? Não, o adolescente come mais do que isso. Tem processo de crescimento, ele não vai conseguir ficar somente com os 350 gramas. E aí, nesse momento que o cozinheiro percebe que ele tem que colocar um pouco mais, não dá para ele ir pesando o prato, afinal, tem que servir quase 500 crianças, né? Como é que ele vai conseguir fazer isso botando na balança? Né? Então, muitas coisas foram percebidas no decorrer do projeto, né? E depois comunica com... Você vê que vai ter uma comunicação muito próxima com o guia, né? O guia, ele surge realmente dessa questão que vai tratar de uma alimentação que até então é um trabalho que passa por uma invisibilidade muito grande. Essas pessoas também passam a ser olhadas com mais respeito, com mais carinho, com mais atenção pelos estudantes. Tá? Dentro do refeitório, os alunos começam a escutar menos os alimentos, mas uma coisa importante dizer que durante todo esse processo há uma mudança, não só no comportamento do aluno, mas há uma mudança também no meu comportamento, porque se eu já participava desse almoço, não sou obrigada mais a participar do almoço, eu posso ficar ausente durante meia hora, eu passei a participar com mais frequência do almoço deles, e chamando sempre a atenção para o desperdício da comida, que se coloca a comida para comer, não é para jogar fora. Enfim, foi um tema bastante explorado, tá? Riquíssimo, e houve, assim, uma boa aceitação e uma participação de toda a comunidade escolar. Tá? Obrigada, Laudicena, pela resposta, né?
e também, né, pelo teu depoimento. Aí queria perguntar à Vanessa se ela quer fazer uma última fala aqui nessa mesa virtual. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, né, a oportunidade de falar. É sempre muito bom falar sobre o nosso produto, né? A gente teve bastante trabalho, bastante empenho, então é legal partilhar com outros colegas professores, outros colegas pesquisadores. Espero ter contribuído um pouquinho para esse pessoal que está aí na caminhada, pensando e já em processo de produção do seu produto, né? Reforçando a questão da importância, né? O meu produto, ele tomou a cara que tomou por conta da pesquisa que nós desenvolvemos, o contato com os professores durante as entrevistas. Então, esse diálogo com a escola, não só na nossa própria vivência, mas com os nossos colegas, é super importante para a gente construir esses produtos aqui, para a gente tornar a nossa educação brasileira cada vez melhor, né? Obrigada, Vanessa. Também quero agradecer a todos que ficaram até o final, né, assistindo e também contribuindo, escrevendo suas observações, seus comentários. São bastante estimulantes para nós também, que estamos aqui, né, nessa mesa virtual. E também eu queria também pedir à Bia, né, que entrasse para fazer aí o fechamento da mesa. Eu gostaria de agradecer muito o convite para estar mediando essa mesa, foi muito interessante, né? Isso mostra como o nosso programa é interdisciplinar, né? Também quero perguntar se a Gabriela quer fazer uma última fala aqui na mesa virtual. Eu só queria agradecer a presença de todos, e é bom esse negócio de YouTube, que pelo visto vai ficar, né, na nossa página, então a gente pode sempre usar como divulgação dos produtos educacionais e ter mais entrada aí na escola, né, no chão da escola. E parabéns às mestres, né, e à doutoranda aí. Meus parabéns às três, foram ótimas as apresentações. Boa noite. E parabéns às mestres, né, e à doutoranda aí. Meus parabéns às três, foram ótimas as apresentações. Boa noite. E parabéns às mestres, né? Bom, eu quero agradecer a presença das meninas das nossas egressas, Laudicena, Vanessa, Viviane, das professoras Maria Cristina e Gabriela. Quero fazer um agradecimento especial a uma professora que não está aparecendo aqui na tela, mas que é do CAP, é minha colega de equipe, que foi responsável por essa transmissão e por esse apoio técnico que a gente teve, que viabilizou essa proposta, essa mesa de hoje, que é a professora Elisandra Martins, né? Ela é minha colega de física, então ela está aqui com a gente, sem mostrar o rostinho, mas está aqui com a gente também. Obrigada, Elisandra, de coração, porque a gente tinha um apoio técnico que não aconteceu, então a Elisandra entrou assim com a maior boa vontade. Muito obrigada mesmo, Elisandra. E quero avisar a vocês, em agosto a gente tem planejado uma mesa por mês. Agosto a gente não vai ter mostra de produtos, a terceira mesa, porque a gente vai ter férias na universidade. Mas já em setembro tem outra mesa, outubro mais uma, novembro uma terceira para a gente fechar esse ano. E em 2021 a gente continua. A nossa proposta aqui é dar visibilidade ao trabalho de vocês, né? O produto que vocês desenvolvem no mestrado não é para ficar assim, é para ultrapassar os muros, atingir sempre o maior número possível de pessoas. Esse é o nosso objetivo maior e trazer vocês sempre perto da gente, tá? Então, muito obrigada mais uma vez e a gente encerra aqui a nossa live. Obrigada, gente.